Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Introdução da lição. Um cristão que vive em santidade se separa daquilo que é impuro, mau e profano, dedicando-se a uma vida de devoção e consagração total a Deus. E assim reflete a pessoa de Cristo para o seu próximo, revelando no pensar e no proceder valores puros, santos e alinhados com a vontade de Deus. Nesta lição, estudaremos sobre os chamados de Israel como nação, dos ministros levíticos e de cada cristão para serem santos e viverem em santidade através da santificação. Item número 1 da lição, o chamado para ser santo. A nação israelita, a partir de sua origem em Abraão, estava destinada a ser um povo modelo de adoração e obediência ao Senhor para as demais nações da terra, se configurando como um reino de sacerdotes santos e nação santa para a glória de Deus na terra. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 1 ao 9, temos exatamente este chamado, quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Diz assim a palavra do Senhor: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Portanto, aí, Deus fala com Moisés no Monte Sinai e faz esse chamamento da nação de Israel para ser santa. O estado de santidade permanente de Israel em sua historicidade diante de Deus foi extremamente difícil, pois contemplamos tempos gloriosos de santidade ao Senhor e tempos de apostasia, ou seja, afastamento de Deus através da idolatria. O pacto estabelecido no Monte Sinai entre o povo de Deus com o Senhor, de fidelidade e também de obediência, era no tempo sistematicamente quebrado, se configurando então uma corrupção geral em Israel. Deus quer da nação de Israel uma marca indelével de ser santa e viver em santidade, através da santificação, sendo santificado pelo próprio Deus. No livro de Levítico, capítulo de número 11, versículos 44 e 45, diz assim a palavra do Senhor:
Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Aqui o Senhor então estabelece uma ordenança de Israel ser uma nação santa, igual a Deus, que também é santo. Mas temos também os chamados dos sacerdotes para serem santos. Os sacerdotes escolhidos pelo próprio Deus para oficiar no tabernáculo e cuidar do estado social, moral e espiritual dos israelitas, bem como para serem guardiões da doutrina levítica, eles tinham a obrigação de serem um referencial incontestável quanto a ser santos, viver em santidade, através de uma permanente santificação. Então, os sacerdotes tinham essa obrigação, como ministros de Deus, de serem santos. Assim, Deus exigiu destes sacerdotes escolhidos um alto padrão de comportamento moral, social e espiritual, inclusive com rígidos requisitos de pureza para, em primeiro lugar, refletir a glória de Deus no meio de Israel, discernindo o puro do profano e, por conseguinte, santificar o povo. Deus estabeleceu que os ministros levíticos se apresentassem ao Senhor com perfeição e saúde, tanto no corpo como na alma. E isso está muito bem registrado em todo o capítulo 21 do livro de Levítico, que Deus faz exatamente essa exigência. Então, da mesma forma da nação de Israel, que Deus requereu esse estado de santidade permanente, Deus também requereu aos sacerdotes que eles tivessem santos também, ou fossem santos em seu comportamento. Então, os sacerdotes deveriam ser gloriosos de santidade ao Senhor. Nesse sentido, então, existe também o chamado do cristão. Deus é santo de forma absoluta. Isto quer dizer que ele não habita em nenhuma perversidade. Ele não habita em nenhum mal. E ele não habita em nenhum pecado. Ele é puro e cheio de bondade, sendo o Senhor perfeito em modelo de caráter, em modelo de ética, ou seja, tem um caráter moral ilibado que deve ser imitado, ou seja, alcançado em nossa vida moral e espiritual. A condição de ser santo é uma ordenança de Deus para o cristão. E para ser santo, nós devemos estar diante de Deus e dos homens, ou seja, da sociedade, com corpo, alma e espírito irrepreensíveis e santificados. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aqui não se trata, quando o apóstolo Paulo faz este voto aqui, não se trata de uma recomendação ou de uma sugestão, mas de uma ordenança do Senhor. Ou seja, nós, como cristãos, devemos manter o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito íntegros, irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo. Item 2 da lição, definição de santo. E o que é ser santo? É o estado moral e espiritual de um cristão em estar separado, dedicado e consagrado para Deus, distante do pecado de forma permanente. Então, o estado de ser santo não é só estar separado do pecado, mas é estar, além disso, consagrado a Deus. Além disso, com comunhão plena com o Senhor. Agora, quando eu sou santo, aí eu vou viver em santidade. E qual é a definição de viver em santidade? O cristão que vive em santidade, ele vive de forma permanente uma vida consagrada a Deus, confirmada pelo quê? Pela sua adoração ao Senhor, em espírito e em verdade, ou seja, na teoria e na prática, bem como pelo seu pensar na alma, que lá está contida a sua mente, as suas emoções e a sua vontade, e agir no corpo, de modo irrepreensível, alinhado à vontade, aos preceitos divinos, em todos os aspectos de sua vida. Ou seja, você ter a sua vida presidida pelo Espírito Santo. Então você é um santo vivendo em santidade, não só no seio da família, no trabalho, na escola, na igreja, no casamento, no noivado, no namoro, etc. Ou seja, você é santo em todo e qualquer lugar e em todo e qualquer tempo. Na primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículos 13 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, fingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazido na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O viver em santidade, ele perpassa na nossa tricotomia, porque nós somos tricotômicos, formados de corpo, alma e espírito. Então, o nosso viver em santidade perpassa nessas três partes do ser humano, corpo, alma e espírito. Então, viver em santidade no corpo significa uma grande responsabilidade, porque o nosso corpo é o templo e habitação do Espírito Santo. E por isso mesmo, o nosso corpo santo ele não pode ser profanado por agressão através do sexo ilícito, pelo uso das drogas lícitas ou ilícitas, ou por toda e qualquer prática que desvirtua o nosso corpo de ser santo, isto é, consagrado e separado para Deus. Olha, se somos habitação do Espírito Santo, significa que qualquer agressão a este corpo, existe então uma profanação desse espírito. E, portanto, nós devemos cuidar muito bem do nosso corpo, eliminando qualquer possibilidade de ele ser profanado. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo.
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, quando cuidamos do nosso corpo, não deixando o pecado atingi-lo, nós estamos glorificando a pessoa de Jesus Cristo. Pois, afinal, nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Agora, o viver em santidade na alma e no espírito, ele é mais aprofundado. Porque na alma, sim, nós temos na nossa alma a nossa mente, que é formada de imaginação, memória e razão. Temos as nossas emoções e temos a nossa vontade. No espírito, nós temos a fé e a consciência. E estas duas partes, que são partes imateriais, devem sim viver em santidade e podem viver em santidade. Então, o cristianismo ele carrega em seu bojo princípios norteadores do comportamento cotidiano do cristão em relação às pessoas, em relação à igreja, em relação à família, em relação à sociedade e principalmente em relação a Deus, colocando assim inexoravelmente o cristianismo na condição de ser espiritual, mas também racional. Então vamos ler aqui na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, o que é viver em santidade na alma e no espírito. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, vou repetir a leitura deste texto, porque aqui encontramos 6 virtudes que nós devemos sempre ter em nosso pensamento, em nossa mente, para vivermos em santidade na alma e no espírito. Então diz Filipenses capítulo 4, versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vamos agora definir o que significa cada pensamento desse. Iniciando por tudo que é verdadeiro. O verdadeiro, neste contexto bíblico, tudo que é verdadeiro, neste contexto bíblico que nós lemos, refere-se a lidar fielmente ou verdadeiramente com alguém. Isto é, refere-se a tudo que é genuíno, sincero e fiel. Nós devemos nos opor a tudo que é falso e irreal. O cristão deve proclamar a verdade e viver a verdade no seu comportamento cotidiano. Tudo que é honesto. Paulo, ele nos exorta a termos uma conduta transparente e decorosa. Isso significa que nosso comportamento deve sempre assumir uma postura decente, respeitosa, digna de respeito, reverência e honra perante as pessoas com as quais nos relacionamos. Pensar em coisas honestas é o mesmo que pensar em coisas dignas e viver na essência estes pensamentos, merecendo assim o respeito das pessoas.
significa pensar em tudo que é justo. Ser justo significa praticar as coisas certas e retas. Fazer tudo aquilo que não prejudique o seu irmão, o seu próximo. Significa não buscar atalhos, nem ter atitudes iníquas. Ser justo significa fazer e proceder o que é correto, desenvolvendo a sua fé numa relação positiva com Deus e com os homens. Que significa pensar em tudo que é puro. A pureza se traduz em limpeza, algo não contaminado ou poluído. O cristão deve permitir ao Espírito Santo a realização de uma limpeza contínua no seu coração, na sua consciência, nas suas afeições e nas motivações da vida. Pensar em tudo que é amável. As coisas amáveis são coisas que atraem e causam prazer a todas as pessoas. Significa pensar naquilo que promove o amor fraternal e a amizade, bem como a construção saudável, edificante do ponto de vista emocional e também espiritual nas relações entre os irmãos. E, finalmente, tudo o que é de boa fama. Esta fama refere-se, no caso, em geral, ou seja, ser bem conceituado e altamente respeitado pela sua irrepreensível conduta moral e espiritual, vista com bons olhos por Deus, pelos cristãos e pelos outros. Portanto, ter a fama aqui não é ser popular, mas é ter um alto conceito de respeito na sociedade, não só do ponto de vista de sua conduta moral, como também de sua conduta espiritual. Agora, o apóstolo Paulo termina, então, esse viver em santidade na alma e no espírito, através desses 6 pensamentos que devem habitar na nossa mente, dizendo assim: se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, o cristão tem por obrigação demonstrar para o mundo a excelência no seu modo de pensar e de viver. As virtudes do cristianismo devem ser proclamadas com louvor para a revelação moral, ou melhor dizendo, para a elevação moral e espiritual dos cristãos e não cristãos também. Isso é uma marca indelével que nós devemos ter. Proclamar com louvor o Evangelho de Cristo para a elevação moral e espiritual, não só nossa, como de toda a sociedade. E por que não dizer de toda a humanidade? No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 16, versículos 14 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Agora vamos para o item 4 da lição, falar um pouco sobre santificação. Santificação é um processo contínuo, em que o Espírito Santo ele nos santifica, ou seja, nos molda a viver em santidade. Em contrapartida, há uma comunhão perfeita e sincera entre nós e Deus, nos colocando automaticamente na condição de ser santo. Portanto, para se santificar-se,
Precisamos do presidir do Espírito Santo na nossa vida, nos orientando, nos dando a instrução, dirigindo por completo tudo que pensamos, tudo que fazemos. E uma definição bem prática ou melhor, uma definição bem prática tipológica, melhor dizendo, da santificação, é que nós temos três tipos de santificação. São tipos teológicos, né? Quando nós falamos que são tipos teológicos. Então, nós temos uma santificação posicional, e esta também é chamada de regeneração. Isto quer dizer o seguinte, que é a santificação inicial de um ser humano, onde este passa por uma transformação do seu caráter, nós falamos regeneração, no momento pontual de sua vida, pela operação do Espírito Santo em seu ser, de tal modo que seu caráter é restaurado para ser igual ao caráter Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, esta é a santificação posicional. Quando a pessoa abraça a fé em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, ocorre naquele instante uma transformação posicional, uma regeneração, uma santificação. Mas nós também temos a santificação progressiva. É a santificação operada pelo Espírito Santo no homem, em que paulatinamente, através de um processo de transformações, este vai abandonando valores, vontades e desejos pecaminosos para estar sempre no centro da vontade de Deus, obedecendo e buscando ter o mesmo caráter de Cristo e, por conseguinte, ser a sua imagem e semelhança no que tange as qualidades e virtudes morais de Jesus. Na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 20 ao 23, diz assim o apóstolo Paulo: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E, por fim, nós temos a santificação final. É a santificação onde, a partir deste ponto, com a segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja santa, teremos um corpo glorificado igual ao corpo de Jesus e um caráter semelhante ao de Cristo. E assim habitaremos com ele nos céus para sempre. É a consumação do plano de salvação, onde teremos uma vida eterna em comunhão plena com Deus. Então, recapitulando, nós temos a santificação posicional, quando há a regeneração desse ser, este ser humano ouve a palavra e esta palavra, vamos dizer assim, atiça ou desperta uma fé salvífica de regeneração da pessoa, de transformação. Aí nós temos uma santificação progressiva, que o Espírito Santo vai agindo na vida daquela pessoa e ela vai cada vez mais sendo a imagem e semelhança de Cristo quanto aos seus atributos morais, quanto ao caráter de Cristo. E, por fim, nós teremos a santificação final, que é a parte prática da santificação. É quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e nós teremos, então, os nossos corpos glorificados. Ou seja, viveremos num corpo glorificado
imunes ao pecado e à tentação. E por isso é exatamente a prática da vida eterna com Jesus eternamente. Ou seja, é a nossa vida eterna de posse. Concluindo a aula de hoje, Deus chamou uma nação, um ministério levítico e o homem para serem santos e viver em santidade através da santificação. O pensamento humano é o pai da ação. E dependendo como esteja sendo este pensamento humano alimentado, este pode nos motivar a adorar e viver para Deus ou não, com as nossas ações. O cristão não deve permitir que o profano prevaleça sobre o sagrado, vivendo sempre em santidade, a começar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, se consagrando ao Senhor todos os dias da sua vida. Devemos ser santos, vivendo sempre em santidade, através da santificação. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.